Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar sobre essa história de Everton Cebolinha no Palmeiras. Tem alguma verdade nisso? E o Corinthians que está começando a se irritar com o Diego Costa? Muricy Ramalho jogou a toalha no São Paulo. Fala ainda sobre o Manchester City de olho em um clube brasileiro. Bora falar ainda sobre Atlético Mineiro e Flamengo, com negociações importantes rolando nesse momento. Isso sem falar em várias outras notícias, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo. Eu criei esse canal no YouTube para mais de 1.150.000 pessoas, para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações para saber as últimas de mercado, transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas dos mais legais que existem no planeta. Por que ele é tão bacana? Porque primeiro ele tem transparência e total segurança. Você pode usar o Pix como forma para fazer depósito e retirada, tudo na hora. Você precisou do dinheiro, você faz o depósito e já aposta na hora do jogo. Se você precisar sacar porque ganhou dinheiro, você saca e no mesmo instante a grana já está à disposição. Não vai ficar fora dessa, certo? Ah, tem uma coisa bem legal. Na Aposta Ganha você ainda ganha uma aposta grátis. Olha que bacana. Para ganhar essa aposta grátis, basta pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Você vai lá, faz seu cadastro e automaticamente já garante essa aposta grátis. Se você já for cadastrado, é bem simples. Entra no site, procura pelo chat e manda a seguinte mensagem: Nicola Grátis. Automaticamente você vai ter direito a essa aposta grátis. Importante só lembrar que há um período de 24 horas para você fazer esse resgate, beleza? Bom, bora começar o vídeo com as notícias, o giro de notícias, começando pela Copa São Paulo de Juniores. Você já sabe que os 4 semifinalistas são, de um lado Palmeiras e São Paulo, do outro América e Santos. Quero falar sobre a grande final. Ainda sem local definido, mas com alguns importantes avanços. Se o Palmeiras vencer o São Paulo e for o finalista, a decisão será no Allianz Parque. Se o São Paulo vencer o Palmeiras, a decisão será no Morumbi. A única chance de não termos o jogo no Allianz nem no Morumbi é se o Palmeiras eliminar o São Paulo pelos pênaltis e o Santos eliminar o América na outra semifinal. Aí você pode estar se perguntando, mas por que, Nicola? Porque a Federação Paulista de Futebol criou o critério para selecionar o time mandante da final como a melhor campanha. E o Santos só consegue ter melhor campanha do que o Palmeiras. Em relação ao São Paulo, não consegue. E o Santos só terá melhor campanha se vencer e contar com a classificação do Palmeiras via empate. Nesse cenário, com o Santos tendo a melhor campanha, ninguém sabe ao certo onde é que poderia ser disputada a final da Copinha. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Figueirense se tornou campeão da Recopa Catarinense na noite dessa quinta-feira. Vitória por 3-1 contra o Avaí, 2 gols do Oberdan. Os 2 gols no intervalo de apenas 2 minutos. Já o Jailson, ex-Palmeiras, acaba de se tornar goleiro do América. A confirmação se deu na noite dessa quinta-feira. O Jailson quase perdeu esse lugar para o Fábio, mas o Fábio, você sabe, teve uma proposta do Fluminense, já foi inclusive apresentado, e o Jailson acabou herdando essa vaga, vai jogar a Libertadores da América. Seguindo por aqui, bora contar que o William, lembram dele? Volante que foi contratado do futebol mexicano pelo São Paulo, foi anunciado de forma oficial pelo CSA, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino anunciou Johan, emprestado até o fim da temporada pelo Atlético Mineiro, e Sorriso, comprado junto ao Juventude por 5 milhões de reais. Por último, mas não menos importante, no giro de notícias, contar que pretendido pelo Fortaleza, o atacante Moisés, que é da Ponte Preta, tem treinado separado. Ponte está fazendo uma preparação lá em Itu e o Moisés, até por causa dessas negociações, não tem trabalhado junto com o grupo. Tendência é que a negociação seja concretizada nas próximas horas. O Moisés chega ao Leão do PC para substituir o David, vendido para o Internacional. Bom, bora falar agora sobre Atlético Mineiro. Um jornalista peruano chamado Ángel Paul Flores informou que o Lapadula, lembram dele? É um atacante italiano naturalizado peruano que tem jogado pela seleção do Peru. Ele inclusive barrou o Guerreiro na condição de titular, e ele foi oferecido ao Atlético Mineiro e tem seu nome estudado, avaliado, não só pela comissão técnica, mas também pela diretoria. Centroavante com bons números no futebol italiano. Pelo Benevento, na atual temporada, são 16 jogos, 10 gols e 4 assistências. Também já tinha números bacanas na temporada passada. Tem só um pequeno detalhe. Não é a posição que o Galo mais busca. O Lapadula é um centroavante. Joga assim na seleção peruana e também no Benevento. Então, como o Galo já contratou o Fábio para substituir o Diego Costa, não seria a primeira das opções, tá? É legal contar para vocês que se de fato as negociações com o atleta italiano / peruano não avançarem, e a tendência é que não avancem, o foco hoje do Galo está na contratação de um atacante de lado de campo.
Cheguei a perguntar para uma fonte minha sobre Pavon, a pessoa escreveu assim, abre aspas, nada nesse momento, lá na frente não sei, mas hoje ainda não, fecha aspas. O Galo que também conversou com o Douglas Costa, o Galo que também teve o nome do Soteldo especulado, esse eu já descartei, teve o nome do Ferreirinha especulado, também descartei. As negociações continuam, mas sem muita pressa, o Galo não pretende fazer nenhuma negociação apressada. Seguindo por aqui, bora falar a respeito do Flamengo. Primeira informação sobre o Fla diz respeito a Paulo Souza, que tem sido muito bem avaliado pelos atletas. É óbvio que a avaliação é por um período muito curto e só pelos treinos, mas os caras têm gostado da dinâmica de treinos, do estilo de trabalho do Paulo Souza, sempre com muita bola, sempre com muita vocação ofensiva, sempre tentando se impor em relação aos adversários. Então as primeiras informações que vêm dos atletas são positivas, os dirigentes também têm gostado, até porque o Paulo Souza e os membros da sua comissão técnica têm feito todo o esforço do mundo para se integrar o mais rápido ao futebol do Flamengo, ao clube e aos jogadores. Aí, quando eu ouvi essa história de um dirigente do Fla, lembrei do Paulo Pelaipe, que outro dia foi gerente de futebol do Flamengo. O Pelaipe me disse o seguinte em relação aos primeiros dias de trabalho do Jorge Jesus. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, os caras estão adorando. Mas se a bola não entrar, nada disso terá valido a pena. E é mais ou menos como é que vai funcionar com o Paulo Souza. Tá tudo às mil maravilhas, mas o Flamengo vai precisar vencer, o Flamengo vai precisar convencer se o Paulo Souza quiser ter vida longa, até porque o sarrafo tá lá em cima desde a passagem do JJ. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo deve anunciar nessa sexta-feira a venda do Michael para o Al Hilal. Trâmites burocráticos separavam esse anúncio. Durante a madrugada houve um avanço e a tendência é que o Fla negocie o Michael. A partir daí vai buscar um atacante de lado de campo. Contei para vocês que as conversas com o Everton Cebolinha estão bem quentes. Por último, mas não menos importante, contar que um jornalista turco afirmou que o Bruno Fux, ex-zagueiro da seleção olímpica, foi oferecido para o Flamengo, jogador que pertence ao CSKA. O Flamengo busca um zagueiro. Não sei se o Bruno Fux seria a alternativa, não seria a minha, tá? Não acho que é um cara que chegue para ser protagonista. A busca do Flamengo tem de ser por jogadores muito importantes, que cheguem com status de titulares, tá? Pelo menos na minha avaliação, obviamente. Bora falar sobre o Grupo City. Contei para vocês alguns dias atrás que o maior conglomerado de clubes do mundo, são 10 times espalhados por todos os continentes, pretende comprar um time no Brasil. E já existem as primeiras procuras, a primeira busca, ou as primeiras buscas no caso, né? Depois que eu fiz essa postagem, uma fonte minha entrou em contato para falar, Nicola, eu soube que o Londrina foi um dos clubes analisados, um dos clubes estudados. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, Nicola, então vai ser o Londrina? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou te contando que depois da publicação do meu vídeo, uma pessoa da minha confiança ligou para contar, ó, Nicola, o Londrina foi um dos clubes analisados pelo pessoal do Grupo City, porque atende a alguns dos pré-requisitos. Qual que é a ideia do pessoal do Grupo City? Comprar um time capaz de revelar muitos atletas, até porque esse time brasileiro vai ter, entre outras funções, a missão de permitir a outros dos principais times do grupo terem atletas brasileiros. Então é transformar esse clube num celeiro de revelação de jogadores. Você manda jogador para o New York City, você manda jogador para o Manchester City, você manda jogador para o Troyes para a França, você manda jogador para o Lommel da Bélgica, para o Girona da Espanha. Então esse time daqui ele vai servir como um celeiro de craques. E é muito importante que esse time já tenha uma estrutura e vocação para trabalhar com categorias de base. Antes de mudar de assunto, só contar que o Londrina nos últimos dias foi procurado por um grupo que se dispôs a colocar 34 milhões de reais para comprá-lo. Esse grupo inclusive tem a consultoria de Marco Aurélio Cunha, ex-dirigente do São Paulo, do Avaí, entre outros. Mas o Sérgio Malucelli, que é o dono do Londrina, disse não à proposta de 34 milhões de reais, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians. Tem gente brava no Corinthians com Diego Costa. E o motivo dessa chateação é que o Diego está na cara dura enrolando o Corinthians. Só para lembrar, o Corinthians e o Diego Costa têm um acordo verbal desde terça-feira. Mas o Corinthians tem percebido que o Diego está querendo ganhar tempo enquanto se oferece ou conversa com clubes do futebol europeu. Nas últimas horas, chegou ao Corinthians a notícia de que o Diego Costa foi oferecido por seus representantes ao Barcelona. Isso acabou desagradando os dirigentes corintianos, que tratam Diego Costa como plano A e percebem que pro Diego Costa o Corinthians é plano D, E, F, seja lá qual for esse plano.
O grande problema é que o Corinthians não tem outras grandes alternativas no mercado para poder contratá-lo. Já contei para vocês que o Luis Soares e o Cavani, que eram alvos antigos, estão descartados. Realidades financeiras completamente diferentes da do Corinthians ou de qualquer clube brasileiro. São caras com contrato tanto com o Atlético de Madrid quanto com o Manchester United. Se não der com o Diego Costa, o Corinthians volta a estaca zero e precisa desesperadamente de um centroavante. Então, há nesse momento uma dúvida. Rompemos as conversas com o Diego Costa ou aguardemos essa situação envolvendo o atleta se oferecendo para vários clubes? Ele já recusou recentemente uma proposta do Cádiz, da Espanha, tem uma outra oferta de um time médio do futebol espanhol, além de uma proposta do mundo árabe. O Corinthians se dispôs a oferecer 2 anos de contrato com salários na casa de R$1.300.000 por mês. Bora falar agora sobre o São Paulo. Muricy Ramalho jogou a toalha em relação à contratação de um atacante. Tenho contado para vocês, nas conversas que já tive com o presidente Júlio Casares, que o São Paulo temporariamente suspendeu a busca por reforços e entende que os 5 jogadores já contratados vão servir para as necessidades do clube, do tricolor. De qualquer forma, foi perguntar para o Muricy, até porque o Muricy no ano passado foi um daqueles que reclamou. Ele e o Rogério Ceni chegaram a se sentar com o presidente Júlio Casares para dizer que pensavam em ir embora, por entender que o São Paulo não seria capaz de ser competitivo. Eles não querem voltar a colocar o nome deles em risco com o São Paulo rebaixado para a segunda divisão. Pois bem, na oportunidade o Júlio prometeu que buscaria reforços, disse que estava atrás de investidores, que poderia até viajar para o exterior em busca de um parceiro. Nesse papo que eu tive com o Muricy, ouvi o seguinte... A frase foi a seguinte, abre aspas, está difícil esse jogador, agora vai ser com o Rogério, ele sabe lidar com outras maneiras para o time jogar. O que o Muricy está querendo dizer? Que ele e o Rogério Ceni já não contam mais com esse atleta de velocidade e já há um trabalho da comissão técnica na busca por um outro esquema tático, abrindo mão dos atletas de velocidade. Esse era um dos primeiros pedidos do Rogério, contar com jogadores rápidos para jogar pelo lado do campo. Só para lembrar alguns nomes que foram tentados. Soteldo, Douglas Costa, Ocampo, Corozo, Ferreirinha, Sorriso, David. Entre esses, alguns foram oferecidos, outros foram buscados pelo tricolor, tá? Os 5 reforços do São Paulo, todos com idade entre 28 e 36 anos. Jandré e Alisson, os mais novos, 28 anos. Patrick e Nicão, 29. Rafinha, o mais velho, 36 anos de idade. Bora responder agora sobre a possibilidade de Everton Cebolinha virar reforço do Palmeiras. Vários torcedores alviverdes têm me perguntado sobre essa possibilidade, desde que o jornal A Bola de Portugal contou nessa quinta-feira que o Cebolinha é alvo do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Contei para vocês na tarde dessa quinta-feira que o Flamengo tem negociações avançadas com o Cebolinha e pretende anunciá-lo muito em breve, empréstimo com opção de compra depois de uma temporada. O Atlético Mineiro não esconde a busca por um atacante de lado de campo e o Cebolinha seria certamente uma alternativa interessante. Já o Palmeiras não tem a intenção de contratar Everton Cebolinha. Posso te assegurar, até porque conversei com uma pessoa muito próxima da Leila Pereira antes de gravar esse vídeo. A pessoa falou, Nicola, chance zero, não estamos buscando jogadores de velocidade. A busca nesse momento se concentra num centroavante e, como todos sabem, já não é uma busca simples. Por que o Palmeiras está abrindo mão de atacantes de lado de campo? Porque entende que as soluções já estão dentro do próprio elenco. A temporada de 2022 vai ser uma temporada para dar muita força para Wesley e Gabriel Veron, 2 meninos formados na base do clube que ainda não conseguiram estourar, não conseguiram ter uma sequência como todo mundo imaginava. Dentro do próprio elenco, vendo das categorias de base, também há outros jogadores extremamente promissores, como o Giovani, que é o grande destaque da Copinha ao lado do Endrick. Giovani um pouco mais velho do que o Endrick, atacante, canhoto, que joga aberto pelo lado direito, tem muita habilidade e pode ser no futuro não muito distante, também utilizado no time de cima. Além, é claro, de outros atletas que já compõem o grupo principal. Por exemplo, o Dudu e o Rony jogam abertos pelo lado do campo. O Breno Lopes também é alternativa para o lado do campo. Então o Palmeiras entende que é um setor desnecessário. Concordo, acho que não há de fato a necessidade. O que está muito equivocado, na minha opinião, é esse centroavante que ainda não chegou. O Palmeiras tem a chance de ganhar o Mundial, mas pode acabar ficando pelo caminho exatamente pela falta de um camisa 9 de peso. Pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta assim que surgirem mais notícias. Fechou? Abraço, tchau!